Tá aí de 7 a 5 para perguntas e respostas, tá ok? A Tranquilo. gravação já foi iniciada e pode começar a apresentação. Então, então, pessoal, eu sou o Rafael, né? Atualmente estou intitulado como presidente da Itamar e vou ler essa apresentação aqui de mediana aqui, mostrar mais ou menos o que a gente fez nesse primeiro semestre já e passar uma visão geral sobre a iniciativa. Bom, basicamente a Itamar ela é a iniciativa de Olimpíada de Matemática no ITA, né? E, bom, nessa apresentação de hoje a gente vai participar dos seguintes índices, né? Por quê? Por que existe a temática, né? Basicamente, os impactos que ela gera, quem se beneficia, como foi o nosso primeiro semestre, né? O que a gente pretende fazer nesse segundo semestre, os desafios que enfrentou no primeiro semestre, as soluções que a gente propôs para esses desafios e a nossa equipe, basicamente. Vamos lá. Por que Itamar? Bom, basicamente o ITA, né, leva competidores para a Olimpíada de Matemática desde 2008, só que sem a existência de uma iniciativa, né? O professor Armando ele leva os alunos desde esse tempo aí para as Olimpíadas e, bom, recentemente, não sei, talvez por uma questão geracional, um enfoque maior no mercado de trabalho, eu percebo principalmente que a galera aqui tem tido outro foco, né? Não está mais tão focado nessa parte acadêmica e muitos dos nossos talentos, assim, né? A galera com pensamento, uma mente mais avantajada, assim, acaba, tipo assim, desviando, né? Não é desviando necessariamente, mas sai desse foco acadêmico e vai pro foco mais profissional. Então, acaba que a gente tem muitas pessoas, só que elas não se preparam para fazer essas Olimpíadas e elas não têm essa motivação necessária, que acaba, né, nessa equação aqui. Muitas pessoas, pouco preparo, mas de motivação igual a poucas medalhas. Então, nosso papel é justamente, né, ficar ali no grupo geral aqui do H8, né, enchendo o saco, mandando coisa de Olimpíada, chamando a galera para participar, propondo aulas, desafios, coisas extras assim, justamente a tentar reter a atenção da galera e conseguir representar o ITA, né? Enfim, tá. As competições que a gente participa basicamente a Elon Light, que é a primeira fase da BMU, a UBMU, que é a segunda principal nossa, né, que é a segunda fase aqui, titulada. A IMC, que é a principal, né, tá até em negrito aqui. Inclusive, a galera já foi viajar, viajou dia 24 de julho para representar o ITA. A OMITA, que é a Olimpíada de Matemática Interna que a gente faz aqui. E a Ibero, não é tão nosso foco, né? Numa eventual disponibilidade financeira aí, a galera muito disposta. A gente faz sim. Ano passado, se eu não me engano, só o Field fez, mas ele fez a CIM mesmo. E ele foi o quinto lugar, inclusive, no Brasil. E a AMU, que é análogo à competição. Bom, aqui tem algumas fotos, né, da galera aqui, desde 2008, na IMC, representando o ITA. Aqui as nossas estatísticas de premiações, né, basicamente. A UBMU realmente, no período de 2008 2010, teve o maior número de medalhas, no geral. Tem caído bastante nos últimos anos, talvez por essa perspectiva. A IMC em 2020, 2022 tem esse picozinho aqui mais acentuado porque ela foi de forma híbrida, né? Então não teve aquela limitação financeira para mandar a galera, então foi de forma híbrida, presencial e online. Então a galera fez daqui e aí sim teve mais medalhas no geral, né? Aqui a quantidade está limitada em cinco porque é o que a gente tem mandado, né? No passado foram três pratas, um bronze e uma menção rosa, inclusive. Bom, nossos objetivos gerais é fortalecer a base matemática do aluno, né, que ele já tem. A gente só pega ela e dá aquela lapidada, né, para tornar ela, digamos assim, de nível superior, né, tornar mais rígida. É, Nosso objetivo também é que os alunos não tenham só aula de professores do ITA ou outros professores externos, mas que os próprios veteranos, né, do segundo, terceiro, quarto, quinto ano, possam dar essas aulas, pessoas mais experientes em Olimpíada. O ano passado o Field contribuiu bastante, eu lembro, né, quando tinha acabado de chegar. Hoje quem faz mais essas aulas sou eu e o Ailton, mas enfim. E é uma experiência, né, de apresentação. Bom, a gente também tem esse contexto de interação informal com o professor do ITA, né? Eu, por exemplo, falo direto com o professor Armando, tipo, de um jeito que ano passado só falava com ele praticamente falar de 6 anos, que do curso de C, né? Agora eu falo com ele de outros vários assuntos gerais. O professor também Samuel, que está relacionado mais à parte didática dos conteúdos, então é uma interação bem legal que a gente tem, sem ser necessariamente em sala de aula, ou no ITA, né? Enfim, é um ponto diferencial no currículo, tanto para a equipe quanto para os premiados, porque, vou dar um exemplo que eu conheço bastante, que é da Bahia Assets e da Stones. As duas privilegiam pessoas para fazer estágio que tenham um currículo olímpico, por exemplo. E bom, o destaque olímpico do ITA pode atrair novos ramos ao Instituto.
é justamente um dos principais objetivos nossos é representar o ITA é, nacionalmente e internacionalmente e dar essa imagem grandiosa para o Instituto. E aí, com isso, né, com base no que eu falei aqui, todo mundo sai ganhando. A equipe da Itamar, os participantes, os professores do ITA, os competidores não participando da iniciativa e a instituição ITA, claramente. Bom, como é que foi o nosso primeiro semestre? O primeiro semestre, ele é mais um primeiro semestre, tipo assim, preparatório, né? Então a gente faz bastantes aulas, né? Final de semana, principalmente. Essa aqui, no caso, foi na sexta, porque foi quando o professor Samuel pôde fazer, não deu para final de semana. E a maioria das pessoas que vão na aula são realmente da 29, que acabou de ingressar, que estão mais engajadas. E, bom, basicamente tem essas aulas com conteúdo olímpico, essa aqui foi uma aula de sequências. Tem, para a galera da área de gestão aqui, interna da iniciativa, tem a parte, tipo, de aprender a codificar documento com LaTeX, que é algo bem útil, inclusive, recentemente. E a galera de marketing, que é uma outra área, né? Que aprende a fazer umas postagens assim, tentar atrair a galera com conteúdo de matemática nas redes sociais, né? No Instagram, a gente faz uma movimentação lá, brincadeirinha legal. Aí, basicamente isso que a gente fez no semestre. E em termos de, tipo assim, de preparação dos membros, né? Também fizemos a Elon Live, né? Que é a primeira fase da BMU. Ainda não soltaram os resultados, assim, finais, né? Tipo, premiados, assim, quem foi ouro, prata. Aqui eu tenho só uma planilhazinha que eu montei com a primeira chamada da Elon. A primeira chamada são, de fato, as pessoas que vão. E a segunda chamada são aquelas que seriam convocadas caso alguém daqui não possa ir, não entregue algum documento, alguma coisa do tipo, né? A gente teve 14 premiados, premiados não, né? Convocados, basicamente, para fazer a BMU, que é a segunda fase. E tá, mas o que a gente fez? Ah, eu botei como parte do primeiro semestre, porque ainda não tinha entrado inteiramente no segundo semestre do ano letivo, né? Então a galera viajou, 6 alunos viajaram para a Pessoal Ita MC. Aqui tá o professor Armando, o Fields, o Ailton Self aqui, o Lucas Mudinho e o Carneirinho, né? Tem mais dois, né? O Matheus Caruso, não sei onde ele tá, não sei onde ele tá, não sei se ele tá tirando a foto, não lembro. E o Katia, que não tá necessariamente aqui no Brasil, né? Ele vai de fora. Aí, show. O que a gente vai fazer no segundo semestre? Bom, realização da EMC, né? Aí eu botei como etapa do segundo semestre, porque de fato a galera só foi para lá e começou a fazer a prova essa parte do segundo semestre. Preparar para o BMU, que é basicamente tornar as soluções, as aulas ali em algo mais dissertativo, algo mais formal, porque preparado para a primeira fase da OBM, que é online, é só o cara ter um raciocínio rápido. Então a gente fez uma preparação mais leve, é só aprender a resolver problema universitário, basicamente. Aqui é dissertar de verdade. Bom, vai realizar a organização da OMITA, né? Que agora em setembro eu pretendo estar fazendo ela, a Olimpíada Interna de Matemática, que junto com o auxílio do professor Samuel. E vamos fazer a segunda fase da BM hoje, justamente. Bom, que a OMITA, basicamente, né? Só dando uma ilustrada, né? Ela é aberta, inclusive, a pessoas de fora que queiram fazer. Funciona principalmente como um simulado para o BMU, que tem um nível de questões bem alto, é bem parecido, o estilo dissertativo ali, o cara tem que construir, pensar, o raciocínio todinho, é bem parecido. Então é bem legal. Bom, o desafio de 2025. Aqui eu botei ponto 2, né? Eu tinha falado 2025.1, mas foi ponto 2, porque eles são bem similares. E os que não estão aqui é simplesmente a questão financeira, né? Que a gente conseguiu é, alcançar. Mas enfim, engajamento de equipe, tanto no primeiro semestre teve esse problema, né? Mas eu acho que agora no segundo é um pouco maior. Que equipe que eu quero dizer? Somos nós da iniciativa em si, porque não necessariamente os alunos são da iniciativa, né? Então tem isso aqui também, engajamento dos alunos. Promover a integração entre professores e alunos, é um pouco complicado às vezes porque não bate o horário do professor X. Essa aula do Samuel ali eu tive que adiar ela 2 vezes. Tava no domingo, troquei para sexta, pô, aí dá um pouco de trabalho fazer às vezes, né? Mas no final dá certo. Mas vamos lá. E recursos para atrair alunos. Quais foram as soluções que eu pensei que dá para a gente fazer? Basicamente encontro semanal que a gente já faz, que é para tentar engajar os alunos, ficar sempre ali insistindo ali, mandando no nosso grupo interno da Itamate Geral. Manda também no grupo geral da comunidade aqui do H8, mas ó, as coisas mais específicas a gente manda no grupo interno, então vai ficar toda semana ali mandando conteúdo. Seja, às vezes eu não consigo dar aula ou a gente não consegue algum professor, então a gente acaba fazendo o próprio material mesmo e mandando lá com soluções pra galera. É bem legal, inclusive, nesse grupo tem anos de turmas antigas, o Costinha de 2008, ele ficava lá no grupo mandando coisa toda hora pra gente fazer. Enfim, aulas simuladas de Olimpíada interna, né? O Olimpíada interna, como eu disse, funciona como simulado. Também divulgamos programas de pesquisa em matemática, IMPA, PICM, etc. E o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, né? Para tirar dúvidas durante a semana. Bom,
a nossa equipe, porque apostamos no sucesso. O professor Armando, ele é bem técnico, né? Ele é bem rígido, então, um cara bem procedural, então ele realmente faz um negócio detalhista, bem certinho. Então ele é o nosso gerente do projeto, então, bem bom. O professor Samuel, ele é responsável mais pela parte didática, né, de conteúdo, de fornecer pra gente, né? Eu aqui sou o presidente, o Vitor Umbelino é o diretor de marketing e o Ailton, diretor de gestão. Eu tenho um perfil menos olímpico, no geral. O Ailton tem um perfil olímpico intenso, uma carreira muito extensa, e o Vitor Umbelino também. Bom, aqui eu vou deixar uma frasezinha aqui, né? Que tem muitos alunos estudando inteligência matemática no ITA, capazes de alcançar elevados patamares. No entanto, é necessário incentivá-los e prepará-los para tais competições. Exatamente, o que mais tem aqui é pessoal qualificado, mas acaba que não tem incentivo suficiente. Às vezes a própria instituição, com aquele conteúdo de engenharia mais engessado, de matemática, que é só pegar o padrão e repetir, isso não incentiva muito bem a galera. E o nosso intuito é realmente fazer isso. E aí eu deixo a seguinte frase: vamos unir forças para mudar o rumo da matemática universitária no ITA? E basicamente é isso, pessoal, que eu tenho para falar hoje. Normalmente a gente pede uma solicitação financeira, só que a principal solicitação financeira era para IMC, então já foi realizada, já arrecadou o dinheiro. Então não vou pedir nada não. Acordei com o professor Armando, a gente vai só fazer a apresentação mesmo. Alguma dúvida? Show de bola. Obrigado, Rafael. Oi, tem uma pergunta? Primeiro, Rafael, parabéns, viu? Parabéns pelo entusiasmo aí, pela dedicação e por levar o nome do ITA, né, a essas competições internacionais e nacionais. Bom, a gente sabe que a preparação para uma Olimpíada de Matemática, a OBM, por exemplo, é considerada uma das, né, está entre as top 5 aí mais difíceis do mundo. E aí a minha pergunta é, ah, a preparação, eu percebi ali que vocês estão contando com o apoio e dedicação do professor Samuel Weiner, né? No Sim, entanto, a gente sabe que uma preparação para uma OABM é uma preparação bastante específica, né? Não sim, muito está específica. necessariamente dentro do conteúdo programático que a gente encontra de uma escola de engenharia, nem é para ser, mas é, você acha que com a preparação que a gente está tendo, que vocês estão desenhando, então tem disponível, vocês acham que é o suficiente? Bom, excelente pergunta. É, bom, vou responder aqui. Uma das coisas gerais que a gente observa, inclusive, é que tem a parte da preparação, mas o ponto bem se destacar. Muita galera daqui, eu conversei com o professor Armando, perguntando como é que era nos tempos atrás, sem ser recentemente, né? Ele sempre disse que a galera sempre foi de não muito estudar. Eu falei, como assim, professor? Não entendi. A galera não estuda muito? Ele, não, a maioria das pessoas que faz a prova, eles vão lá, tem a preparação, óbvio, mas não é tanta coisa, e simplesmente tem uma nota absurda. Eu falei, pô, pra mim não faz sentido. Aí eu peguei, assim, os principais nomes do ITA ano passado, que fizeram bem. Aí eu olhei, de todos eles, o Lucas principal, que é o da minha turma, o Mudinho, ele não se prepara. Ele literalmente não se prepara. Ele foi prata no ABM ano passado. E o dos principais, que foi o Lucas, o Catia e o Fios é o cara que eu via mais estudar, dos três. Mas enfim, vou responder essa pergunta. A nossa preparação, eu queria que tivesse um fator que poderia auxiliar bastante, que seria a vinda de professores externos, principalmente focado mais nessa área olímpica. Eu acho que ajudaria bastante. O professor Samuel, ele não faz, basicamente, digamos, provas vinculadas àquela área específica de engenharia, né? Que é aquela carinha de engenharia. É uma prova bem parecida com a BMU, ele sabe dosar a prova certinha ali no estilo da BMU. A UMITA fica bem parecida mesmo. Então, quando a gente chama ele, assim, solicita a presença dele para dar aula, ele vem, traz problemas da OBMU pra gente, resolve do jeito do raciocínio olímpico. É bem interessante. Então, assim, eu acho suficiente. O principal problema que a gente tem é engajamento dos alunos internos e seria interessante também a vinda de pessoal externo do ITA. Só que o nosso horário, né, principalmente pela carga extensa do ITA, acaba tendo que deslocar as aulas no final de semana. E trazer uma pessoa de fora para vir para cá no final de semana, às vezes não é tão fácil. Então teria que arcar, às vezes, com passagem do cara, alguma coisa assim. A gente não tem esse recurso financeiro tão disponível. Ok, obrigado. Show de bola, Fúvio. Rafael, boa noite. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo incentivo acadêmico dentro do ITA. Parabéns mesmo, isso é muito importante, muito
compensador, muito estimulante. Mas você trouxe dois problemas que me chamaram a atenção. Você falou assim que falta engajamento da equipe e falta engajamento de alunos. Isso me leva a pensar na perenidade da equipe, uma vez que desde 2008 o professor Armando se virava, né, para poder fazer as equipes os alunos participarem. Agora, com a entrada da Itaex, com a ajuda da Itaex, etc., a coisa teve uma formalidade um pouquinho melhor. Explica um pouquinho mais o que você está vendo de dificuldade, principalmente em termos de equipe, que possa afetar a perenidade da equipe no futuro. Essa é a minha preocupação, a perenidade de uma coisa tão importante para o nome do ITA. Ok, excelente pergunta. Bom, primeiramente eu vou falar da equipe. Eu vou dividir a equipe em duas partes, né? A parte dos professores e a parte dos alunos, só para poder dar uma facilitada. Bom, sobre a parte dos alunos, a gente realmente troca, né, cada ano, os dois diretores ali das áreas e o presidente. E sobre os professores, era a professora Fernanda ano passado. Ela não está mais junto com a gente porque ela disse que estava muito ocupada e não conseguia dar atenção 100%, então ela preferiu ficar de fora. Aí eu agradeci pela participação dela ano passado, mas tudo bem. Então trocou também ela e o Armando ele é excelente. O Armando ele é fundamental nessa peça. Ele é um cara que eu não posso de forma alguma trocar. Ele realmente ajuda bastante a gente. E o professor Samuel, como eu disse, ele é muito útil nessa parte de trazer o jeito da UBMU para a gente que está chegando agora. Os veteranos trazem ainda bastante, mas para a galera que está chegando agora da 29, por exemplo, o primeiro contato que a gente teve foi com o professor Samuel, apresentando as questões e resolvendo de um jeito olímpico. Ano passado foi análogo comigo, que eu sou da 28. Tá. Sobre a equipe, principalmente, vamos lá. Eu, o Vitor Umbelino e o Ailton. Bom, vou falar praticamente cada área rapidinho. O Ailton fica a área de gestão, que é a área de gestão de material, que basicamente cuida de ter toda semana ali um conteúdo, né, uma lista com questões personalizadas focado para nossa meta semestral. No caso, ano passado era online, agora é o BMU. Então, eu fiquei responsável por montar essas listas junto com a galera, os membros dele, da 29. E o Ailton, principalmente, né, ele tem bastante experiência olímpica, ele consegue resolver essas questões com facilidade, inclusive. Então, tipo, problema digamos assim, técnico, né, de capacidade técnica, acadêmica, na equipe atual a gente não tem. Eu ajudo bastante, mas o Ailton é bem melhor do que eu. Quando o Ailton não consegue, eu vou lá e faço o básico, né, resolvo as questões, mas o Ailton é o principal dessa área, né, ele realmente fica responsável por resolver, e ele tem essa capacidade técnica muito boa. Na área de marketing, é uma área mais fácil de lidar, porque a galera costuma entusiasmar bastante, principalmente com um canal no YouTube de matemática nosso que tem a solução das questões. A 29, em específico, não engajou tanto. Eu tenho lá minhas dúvidas, né, conversando com eles e perguntando nessa parte do marketing. Da gestão eles engajaram, mas na parte do marketing no YouTube, que foi algo tão marcante ano passado pra gente quando foi entrar, eu tenho uma dúvida que seja talvez com relação às escolhas de curso deles e a ida pro Ceará. Eles são muito focados nisso, muito, 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 muito centrados nessa visão. Coisa que a gente não tem tanto, a gente da 28, né? A gente teve ano passado essa coisa da escolha de curso que atrapalhava a gente a engajar, mas a 29 tem muito isso na mente deles, então acaba focando demais nessa área. É difícil, tipo, a gente conversa com eles, mas realmente, se eu estivesse no lugar deles, talvez eu fizesse igual. Então, da parte da equipe, a gente faz basicamente o necessário. Eu não vejo assim falha significativa do Ailton ou do Victor. Eu sempre falo com eles, cobro direto. Claro, a gente falha eventualmente, né? Às vezes, por exemplo, teve uma aula que eu não consegui dar porque eu estava resfriado. Foi uma falha, mas eu não consegui dar aquela aula, mas eu mandei os conteúdos lá, resolvi a lista, mandei no grupo porque eu dava para fazer no momento. Era para eu dar aula, só que eu fiquei resfriado de última hora. Então a gente falha, tem essas falhas, eu me reúno com eles regularmente. Inicialmente era por semana, mas agora atualizou para quinzena, porque está mais engajado, já está mais certinho. E essa dificuldade que a gente tem muita dificuldade, eu tenho engajamento da equipe, mas a equipe é mais de boa, porque a equipe eu consigo controlar com mais facilidade e dá certo. Agora com a 29, que são os alunos principalmente, é bem difícil. É bem Tá difícil. ótimo, Rafael. Obrigado pela explicação. Você trouxe pontos importantes para a Itaex refletir sobre como melhor apoiar, porque não é questão de vocês errarem ou acertarem, não é isso. É coisa que você trouxe mesmo. Obrigado, obrigado mesmo, Rafael. Tranquilo, nada.
Show de bola, Rafael. Obrigado pela apresentação. Vocês realmente estão de parabéns, tá? Eu vou parar a gravação aqui agora, ok? Muito Tranquilo, obrigado, Guilherme. viu?